O outono de 1881 havia chegado ao Novo México com ventos gelados que sussurravam pelos corredores de adobe da missão San Miguel, carregando consigo o aroma de salva e o presságio de mudanças que alterariam para sempre o destino de uma jovem freira. Irmã Alexa sabia que sua fé estava prestes a ser testada de uma maneira que jamais imaginara, embora ainda não compreendesse a verdadeira natureza do desafio que se aproximava. Aos 26 anos, ela havia dedicado os últimos 8 anos preciosos de sua vida ao serviço incondicional de Deus, cuidando dos pobres e doentes numa das regiões mais selvagens e inóspitas do território americano, onde a civilização ainda lutava contra a vastidão implacável do deserto. Sua beleza natural, cabelos loiros dourados que brilhavam como trigo maduro sempre escondidos sob o véu branco imaculado, olhos azuis profundos como o céu infinito do deserto e pele clara e delicada que raramente via o sol escaldante, permanecia cuidadosamente oculta sobre o hábito austero e sem forma das Irmãs da Caridade, como deveria ser para uma mulher que havia renunciado completamente aos prazeres mundanos e às vaidades femininas em favor da vida espiritual dedicada exclusivamente ao serviço divino. A missão San Miguel ficava estrategicamente localizada numa pequena comunidade empoeirada chamada Esperança, situada entre as montanhas áridas e rochosas e os vastos campos ondulantes de artemísia prateada que caracterizavam aquela parte remota e desolada do território. O local havia sido originalmente estabelecido pelos franciscanos, décadas antes, durante os primeiros esforços de evangelização da região, mas agora era administrado pelas devotas Irmãs da Caridade, que haviam chegado de Santa Fé com a missão específica de cuidar tanto dos colonos anglo-saxões quanto dos nativos americanos que, ocasionalmente, buscavam ajuda médica, espiritual ou simplesmente um refúgio temporário da dureza da vida no deserto. Alexa era inquestionavelmente a mais jovem das 5 freiras que viviam na missão, mas também a mais dedicada e naturalmente compassiva, sempre a primeira a se voluntariar corajosamente para cuidar dos casos mais difíceis e perigosos e a última a descansar quando havia trabalho urgente a ser feito. Sua reputação de curandeira habilidosa e coração misericordioso havia se espalhado por quilômetros ao redor, atraindo pessoas desesperadas de comunidades distantes que viajavam por dias apenas para buscar sua ajuda. Naquela manhã específica e fatídica de outubro, enquanto organizava meticulosamente os suprimentos médicos na pequena mas bem equipada enfermaria da missão, Alexa ouviu gritos de alarme vindos do pátio principal ensolarado. Pela janela estreita de madeira, viu várias pessoas correndo desesperadamente em direção aos portões de ferro forjado, onde uma figura solitária e misteriosa havia desabado dramaticamente do cavalo e jazia completamente imóvel no chão poeirento e irregular. Sem hesitar, ela pegou sua maleta médica e correu para ajudar, suas sandálias de couro batendo ritmicamente contra as pedras irregulares do pátio. Quando chegou mais perto, Alexa viu que se tratava de um homem alto e bem constituído, com traços que misturavam características nativo-americanas e europeias. Seus cabelos negros e longos estavam soltos e emaranhados. Sua pele bronzeada pelo sol mostrava cicatrizes de uma vida dura, e suas roupas, uma mistura de couro navarro tradicional e tecidos de comerciante, estavam rasgadas e sujas de sangue. Uma ferida profunda em seu ombro direito sangrava abundantemente, e sua respiração era superficial e irregular. "Levem-no para a enfermaria imediatamente", ordenou Alexa, assumindo o controle da situação com a autoridade natural que desenvolvera ao longo dos anos cuidando de emergências médicas. "Irmã Alexa", murmurou Padre Martínez, o sacerdote idoso que supervisionava a missão. "Este homem, ele parece ser um deles, um índio, talvez seja melhor." "Ele é um ser humano ferido", ela interrompeu firmemente, seus olhos azuis brilhando com determinação. "E nós somos servos de Deus. Nossa obrigação é curar, não julgar." Enquanto ajudavam a carregar o homem inconsciente para dentro da enfermaria, Alexa não pôde imaginar que aquele momento mudaria sua vida para sempre, testando não somente sua fé, mas também seu coração, de uma maneira que a faria questionar tudo em que acreditava sobre seu destino e seu chamado divino. Durante 3 dias e 3 noites, Joseph Bussaco,
flutuou entre a vida e a morte na pequena enfermaria da Missão São Miguel, enquanto irmã Alexa cuidava dele com uma dedicação que surpreendia até mesmo a si mesma. Ela havia tratado de muitos feridos ao longo dos anos, mas havia algo naquele homem misterioso que a intrigava profundamente. Talvez fosse a maneira como seus traços refinados contrastavam com as cicatrizes que marcavam seu corpo, ou como suas mãos calejadas revelavam uma vida de trabalho árduo, mas também mostravam dedos longos e elegantes que sugeriam sensibilidade artística. Na manhã do quarto dia, enquanto Alexa trocava os curativos de sua ferida, Joseph abriu os olhos pela primeira vez. Eram olhos escuros como a noite do deserto, mas com pontos dourados que brilhavam à luz da vela. E quando focalizaram no rosto dela, Alexa sentiu algo estranho e perturbador em seu coração. Uma sensação que não experimentava desde antes de tomar os votos. Onde Onde eu estou? Ele perguntou com voz rouca, tentando se sentar na cama estreita. Na missão San Miguel. Alexa respondeu suavemente, colocando uma mão gentil em seu peito para impedi-lo de se levantar. Joseph olhou ao redor da pequena enfermaria, notando as imagens religiosas nas paredes de adobe e o crucifixo de madeira acima da cama. Uma missão cristã, ele murmurou, e havia uma nota de ironia amarga em sua voz. Interessante lugar para um homem como eu acabar. Um homem como você? Alexa perguntou, genuinamente curiosa, enquanto continuava a verificar seus curativos. Um mestiço rejeitado por ambos os mundos. Joseph respondeu com honestidade brutal. Minha mãe era navarro, meu pai um comerciante francês. Quando ele morreu, a tribo da minha mãe me tolerou por um tempo, mas nunca me aceitou completamente. Quando cometi o erro de sugerir que talvez pudéssemos aprender algo com os brancos, fui exilado. E os brancos? Alexa perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Joseph riu amargamente. Os brancos veem apenas um índio quando olham para mim. Não importa que eu fale 3 idiomas, que saiba ler e escrever, que tenha trabalhado como intérprete e guia. Para eles sou apenas mais um selvagem. Alexa sentiu uma onda de compaixão pelo homem diante dela. Aqui você é apenas Joseph, um homem que precisa de cura. Você sabe meu nome? Ele perguntou surpreso. Você murmurava coisas durante a febre. Seu nome, lugares, memórias dolorosas. Ela hesitou, depois acrescentou. Você também falava da sua mãe, Helena, não é? Os olhos de Joseph se encheram de lágrimas não derramadas. Ela morreu há 5 anos. Fui a última pessoa que realmente me amou. Eu sinto muito. Alexa disse sinceramente, e pela primeira vez em anos, desejou poder oferecer mais que palavras de conforto. Durante os dias seguintes, enquanto Joseph se recuperava lentamente, ele e Alexa desenvolveram uma rotina de conversas que se tornaram o ponto alto do dia de ambos. Ele falava-lhe da cultura navarro, as tradições de sua mãe, a beleza selvagem das terras onde havia crescido. Ela compartilhava histórias de sua infância em Massachusetts, de como havia sentido o chamado para servir a Deus, de seus sonhos de fazer a diferença no mundo. Por que se tornou freira? Joseph perguntou numa tarde. Ela hesitou. Meus pais morreram quando eu tinha 18 anos. Tifo. Eu me senti perdida. A igreja me ofereceu propósito, uma família. E você nunca questionou essa escolha? Nunca. Ela. Na segunda semana de recuperação de Joseph, algo fundamental havia mudado na atmosfera da missão San Miguel, embora nenhum dos dois ousasse admitir a natureza profunda dessa transformação. Alexa se pegava inventando desculpas elaboradas para passar mais tempo na enfermaria, verificando curativos que não precisavam ser trocados e organizando suprimentos que já estavam perfeitamente arrumados. Joseph, por sua vez, fingia estar mais fraco do que realmente estava,
prolongando sua estadia e saboreando cada momento das conversas que haviam se tornado tão preciosas quanto a água no deserto. "Conte-me sobre sua vida antes de vir para cá", pediu Joseph numa tarde dourada enquanto Alexa o ajudava a caminhar lentamente pelo pequeno jardim da missão, onde rosas silvestres floresciam teimosamente entre as plantas medicinais que ela cultivava com tanto carinho. Alexa hesitou, suas mãos delicadas tremendo ligeiramente enquanto segurava o braço forte dele. O toque foi como um raio atravessando o corpo de Alexa. Ela deveria ter puxado a mão imediatamente. Deveria ter lembrado seus votos, sua dedicação a Deus, suas responsabilidades sagradas. Em vez disso, seus dedos se entrelaçaram naturalmente com os dele, como se tivessem sido criados para se encaixarem perfeitamente. "Joseph, eu..." ela começou, mas foi interrompida pela voz severa da Madre Superiora. "Irmã Alexa!" A voz de Madre Catherine ecoou pelo jardim como um chicote. "O que significa isso?" Alexa puxou a mão bruscamente, seu rosto corando intensamente enquanto se virava para enfrentar a mulher mais velha que havia se tornado sua mentora e figura materna. Madre Catherine era uma mulher alta e imponente, com 60 anos bem vividos, e olhos cinzas que pareciam enxergar diretamente na alma das pessoas. "Madre, eu estava apenas ajudando o Sr. Bufaco com sua recuperação?" Alexa gaguejou, odiando-se por mentir para a mulher que mais respeitava no mundo. "Recuperação que parece estar progredindo notavelmente bem." Madre Catherine observou friamente, seus olhos se movendo entre Alexa e Joseph, com uma precisão de falcão. "Sr. Bufaco, acredito que está forte o suficiente para deixar a nossa missão. Arranjaremos transporte para você amanhã." "Não!" A palavra saiu da boca de Alexa antes que ela pudesse conter-se, alta e desesperada demais para ser ignorada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joseph olhou entre as duas mulheres, compreendendo instintivamente que estavam no centro de uma luta muito maior que sua simples presença na missão. "Irmã Alexa?" disse Madre Catherine com voz perigosamente baixa. "Gostaria de falar com você em particular, agora." Enquanto seguia a Madre Superior em direção ao escritório austero que servia como centro administrativo da missão, Alexa sentia como se estivesse caminhando em direção ao seu próprio julgamento. Atrás dela, Joseph permaneceu no jardim, observando a partir com uma expressão que misturava amor, dor e uma determinação crescente de lutar por algo que havia se tornado mais precioso que a própria vida dele. No escritório silencioso, cercado por livros religiosos e imagens de santos, Alexa se preparou para a conversa mais difícil da sua vida, sabendo que as próximas palavras determinariam não só o seu futuro. O escritório da Madre Superiora era um espaço austero e intimidante, com paredes de adobe nua, decoradas apenas com um crucifixo de madeira escura e uma imagem desbotada da Virgem Maria. Madre Catherine se posicionou atrás de sua mesa simples de madeira, suas mãos cruzadas sobre a superfície polida, enquanto Alexa permanecia de pé diante dela como uma criança sendo repreendida. "Sente-se, irmã Alexa", disse Madre Catherine com voz controlada, mas Alexa podia detectar a tempestade que se aproximava por trás da aparente calma. "Madre, posso explicar?" Mas ela foi silenciada por um gesto firme da mão da mulher mais velha. 8 anos, disse Madre Catherine lentamente, cada palavra carregada de decepção. 8 anos desde que você chegou aqui, uma jovem louca, desesperada, procurando propósito e direção. Eu a vi crescer, desenvolver sua fé, tornar-se uma das freiras mais dedicadas que já tive o privilégio de orientar. E agora... Madre, eu não quebrei meus votos. Eu apenas cuidei de um homem ferido, como Cristo nos ensinou a fazer. Não me insulte com mentiras, criança, replicou Madre Catherine com dureza. Vi a maneira como você olha para ele, como suas mãos tremem quando está perto dele. Vi como você inventou desculpas para ficar na enfermaria. Acha que não reconheço os sinais de um coração dividido? Alexa sentiu lágrimas picando seus olhos. Eu lutei contra esses sentimentos, Madre. Rezei. Pedi orientação divina. E ainda assim,
Escolheu nutrir esta paixão proibida. Madre Catherine levantou-se, caminhando até a janela que dava para o jardim onde Joseph ainda aguardava. Você compreende o que está em jogo aqui, irmã Alexa? Não apenas sua alma imortal, mas o exemplo que você dá às outras irmãs, a reputação desta missão? Ele não é apenas qualquer homem, disse Alexa em voz baixa, encontrando coragem que não sabia possuir. Joseph é educado, gentil, compassivo. Ele foi rejeitado por ambas as culturas simplesmente por existir. Se alguém merece compaixão e amor... Amor. Madre Catherine virou-se bruscamente. Você admite então que o ama? A pergunta pairou no ar como uma espada prestes a cair. Alexa sabia que sua resposta determinaria seu destino, que uma única palavra poderia destruir tudo pelo que havia trabalhado nos últimos 8 anos. Mas quando abriu a boca, descobriu que não conseguia mentir mais. Sim, ela sussurrou, a palavra saindo como uma confissão arrancada de sua alma. Madre Catherine fechou os olhos como se tivesse recebido um golpe físico. Então você escolheu. Escolheu os prazeres da carne sobre a vida eterna? O amanhecer chegou à missão San Miguel com uma frieza que parecia refletir o gelo no coração de Alexa. Ela havia passado a noite inteira em oração fervorosa, ajoelhada no chão frio de pedra de sua cela austera, mas ao invés de encontrar a paz resignada que esperava, descobriu apenas uma certeza crescente de que não podia deixar Joseph partir sem lutar pelo amor que havia transformado sua vida e sua compreensão do mundo. Suas orações não haviam trazido a resignação obediente que a doutrina religiosa sugeria. Ao contrário, haviam trazido uma clareza cristalina. Se Deus havia colocado Joseph em seu caminho quando ela mais precisava de propósito renovado, se o amor que sentia era puro, verdadeiro e transformador, então talvez fosse hora de questionar se uma vida dedicada a instituições humanas imperfeitas realmente honrava o divino da maneira mais autêntica possível. Às primeiras luzes douradas da manhã, Alexa saiu silenciosa e determinadamente de sua cela simples, dirigindo-se ao jardim perfumado onde sabia instintivamente que Joseph estaria esperando, contemplando talvez sua última manhã naquele lugar que havia se tornado santuário inesperado. Ele o encontrou sentado num banco rústico de pedra que ele mesmo havia construído pacientemente durante sua lenta recuperação, contemplando com olhos melancólicos o nascer majestoso do sol sobre as montanhas distantes e imutáveis. Seus poucos pertences estavam reunidos numa trouxa simples ao seu lado. Tudo o que possuía no mundo cabia numa pequena mochila de couro gasto. Testemunho silencioso de uma vida de constante movimento e incerteza. Você veio se despedir? Ele disse sem se virar, sua voz dura e carregada de uma tristeza resignada e madura que partiu literalmente o coração dela em pedaços. Vim escolher, ela respondeu com firmeza inesperada, surpreendendo-o completamente. Joseph se virou rapidamente para olhar com incredulidade e ele viu nos olhos escuros e expressivos dele uma mistura complexa de esperança frágil e medo genuíno de mais uma decepção. Joseph, durante a longa noite insone, rezei desesperadamente por orientação divina, por um sinal claro de Deus sobre o que deveria fazer, qual caminho seguir. E qual foi a resposta celestial? Ele perguntou suavemente, se levantando devagar para ficar de frente para ela, seu coração claramente acelerado. A resposta foi você, ela disse com a voz tremendo ligeiramente, mas determinada e resoluta. Você chegou até mim ferido, física e espiritualmente perdido, e ao me cuidar dedicadamente de você, eu inesperadamente me encontrei. Por longos 8 anos, servi conscientemente a Deus, através da obediência cega e inquestionável a regras rígidas criadas por homens falíveis. Mas você me ensinou pacientemente que talvez eu possa servir verdadeiramente a Deus de uma maneira completamente diferente. Através do amor incondicional, da compaixão genuína e transformadora, da união sagrada de duas almas que se completam perfeitamente. Joseph deu um passo hesitante em direção a ela, mas parou, claramente lutando contra esperanças que havia tentado enterrar. Alexa, você compreende completamente o que está dizendo? Você está falando seriamente sobre deixar absolutamente tudo, sua vocação sagrada, sua segurança garantida, sua família espiritual aqui na missão?
E por quê? Por um mestiço sem terra fixa, sem futuro certo ou seguro? Por você, ela interrompeu decisivamente, colocando suas mãos trêmulas, mas determinadas no rosto barbado dele. Por nós. Por este amor extraordinário que me fez sentir infinitamente mais próxima do divino do que todos os anos solitários de orações mecânicas e rituais vazios. Madre, Alexa disse calmamente, removendo lenta e deliberadamente o véu branco sagrado de sua cabeça e deixando seus cabelos dourados naturais brilharem magnificamente à luz matinal dourada. Durante 8 anos completos e dedicados, tentei sinceramente encontrar meu verdadeiro propósito, servindo devotamente a Deus, exatamente como vocês pacientemente me ensinaram. Mas agora percebo claramente que Deus me chama para um serviço diferente, não menos sagrado ou significativo, apenas diferente. Escolho Joseph. Escolho o amor verdadeiro. O silêncio que se seguiu foi carregado eletricamente de choque profundo, dor genuína e, surpreendentemente, uma ponta de respeito relutante pela coragem que Alexa demonstrava. Madre Caterine fechou os olhos brevemente, como se estivesse orando por forças para enfrentar esta situação sem precedentes. Então, que Deus a abençoe em sua jornada, ela disse finalmente, sua voz ligeiramente quebrada pela emoção contida. Mas compreenda que, uma vez que cruzar estes portões, não poderá retornar. Esta decisão é permanente. Eu compreendo perfeitamente, Alexa respondeu serenamente, pegando a mão forte de Joseph. E agradeço profundamente por tudo que vocês me ensinaram. Levarei esses ensinamentos comigo para sempre. Joseph apanhou sua trouxa modesta e juntos caminharam em direção aos portões da missão que havia sido o lar de Alexa por tanto tempo. No último momento, Madre Caterine chamou. Irmã Alexa, que tipo de vida vocês construíram juntos? Alexa virou-se uma última vez. Uma vida de serviço, madre. Cuidaremos dos necessitados, ensinaremos crianças, construiremos pontes entre culturas. Apenas faremos isso juntos, como Deus sempre pretendeu que fizéssemos. 6 meses depois, numa pequena cabana construída nas Highlands fora de Esperança, Alexa e Joseph haviam criado um lar que era simultaneamente santuário e centro de cura para a comunidade. Joseph usava suas habilidades como intérprete e mediador para ajudar a resolver conflitos entre colonos e nativos, enquanto Alexa continuava seu trabalho de curandeira, agora sem as restrições institucionais. Eles haviam se casado numa cerimônia simples, oficiada por um ministro protestante e itinerante, rodeados por algumas das pessoas que haviam aprendido a amar e respeitar o casal improvável. Não era uma vida luxuosa, viviam da generosidade das pessoas que ajudavam e dos pequenos pagamentos que Joseph recebia por seus serviços de tradução. Você se arrepende? Joseph perguntou uma noite, enquanto observavam as estrelas do pequeno alpendre que haviam construído juntos. De ter escolhido o amor, jamais, Alexa respondeu, aconchegando-se contra ele. Sinto mal das irmãs, às vezes da estrutura, da certeza. Mas descobri que a verdadeira fé não vem de seguir regras, vem de seguir o coração quando ele nos guia em direção ao bem. E os nossos filhos? Joseph perguntou suavemente, colocando a mão sobre o ventre dela, onde uma nova vida começava a crescer. Os nossos filhos crescerão conhecendo 2 culturas, 2 formas de ver o mundo. Eles serão pontes vivas entre mundos, como você sempre foi. Alexa sorriu no escuro. Talvez esta fosse realmente a vontade de Deus desde o início. 2 anos depois, quando o pequeno Michael Joseph nasceu com os olhos azuis da mãe e os cabelos escuros do pai, até Madre Caterine veio visitar discretamente. Ela segurou o bebê por um longo momento antes de dizer: talvez existam muitas maneiras de servir a Deus. Sempre existiram, Alexa respondeu gentilmente. Apenas precisei de coragem para encontrar a minha. Anos passaram e a pequena cabana cresceu em uma fazenda modesta. Joseph e Alexa criaram